Olá, meu nome é Rodrigo e eu estou na Chácara Viver, localizada em Minas Gerais. Vou fazer um vídeo hoje que eu já deveria ter feito há mais tempo, que é falando como que o pomar passou durante esse período de seca. Na verdade já tem 15 dias aí mais ou menos que começou a chover, então o aspecto aqui já mudou. Mas eu vou fazer pelo menos um comentário, mostrar alguns detalhes, né, porque é um ponto que eu sempre toco aqui no canal. A questão de como que é o período de seca aqui, como que eu trato o pomar nesse período, que eu não costumo fazer irrigação, né? Tento deixar mais solto, o próprio pomar se adaptar ao ciclo aqui da região, né? Mas eu vou passar aqui rapidamente e fazer alguns comentários e mostrar, né, se as plantas realmente resistiram ou não durante esse período de seca. Bora lá? É até um pouco controverso, né, eu falar de seca em meio a uma garoinha. Mas como eu mencionei, o vídeo está um pouco atrasado aí. Deveria ter gravado há uns 10 dias atrás mais ou menos. Mas na correria aqui eu confesso que eu acabei até esquecendo. Mas vamos lá, de modo geral o pomar aguentou bem, né? Teve algumas plantas que sentiram, eu cheguei a perder algumas plantas aí no período de seca. Mas de modo geral todas resistiram. Vou mostrar isso aqui só como exemplo. Teve um vídeo que eu falei que eu não irrigo plantas aqui no período seco. Expliquei o porquê, questão ali da formação da raiz, mas depois pensando um pouco mais, né, eu percebi o seguinte, que talvez água com abundância, com períodos maiores de distanciamento, pode ser interessante. Por exemplo, essa planta aqui de 15 em 15 dias, às vezes 20 dias, eu vinha e jogava 15, 20 litros d'água. Né? Por que eu fiz isso nessa? Porque ela era nova, ela germinou aqui sozinha, uma semente que joguei ali germinou. Então ela estava nova, sem raiz. Então eu resolvi escolher algumas mudas aqui e fazer isso. Até porque eu não tenho água em abundância, né? Minha água é bombeada, de um poço semi-artesiano que fica na parte baixa do terreno. Então não dá para eu ficar irrigando com abundância tudo, eu tive que escolher algumas. E esse pé de manga aqui foi uma das que eu escolhi. Fora isso, eu fiz o mesmo sistema com as mudas de citros, de 15 em 15 dias, vinha e jogava um balde grande de água aqui, né, para a água poder atingir uma profundidade boa e não fazer aquela questão que eu mencionei da raiz subir buscando água, né, ela continuar descendo, buscando água em camadas mais profundas, para desenvolver um sistema radicular melhor, para quando chegar os períodos de seca, ela está mais apta, né, a resistir à escassez de água. Então fiz isso com as mudas de citros, essa de manga aqui e uma mudinha aqui de maçã também. Não tá dando para mostrar ela aqui, gente. Tem um toquinho dela aqui, ó, porque ela perde as folhas essa época, mas o pezinho tá vivo, ele tá com caule verde ainda. Então também joguei água nela. As bananeiras, por exemplo, que exigem mais água, eu não pus. Mas por quê? Porque tem muita bananeira aqui. Eu poderia ter escolhido uma, duas e jogado. Mas essa aqui, por exemplo, ela estava bonita. Folhas largas, alta. E olha o que aconteceu. Eu nem fiz a limpeza dela para mostrar que normalmente a folha seca assim eu tiro. Mas ela chegou a encolher, ela perdeu altura, perdeu folhas, o tronco está muito mais fino do que estava antes. Então é um problema que eu tenho aqui, né? Como o meu terreno de modo geral é seco, eu não tenho uma água correndo aqui no alto, eu vou sofrer um pouco para formar algumas plantas aqui no pomar. Eu acredito que se o meu pomar aqui já tivesse mais sombreado, né, incidindo um pouco menos de sol nas plantas, a bananeira gosta de sol também nas folhas. Mas como o período seco é muito seco, talvez se ela tivesse assim meia sombra, ajudaria. Mas uma coisa que judiou muito das plantas aqui na reta final foi o tempo seco associado ao vento, né? Que aqui também venta muito. Esse vento passando ali na folha rouba a umidade da planta também. Não sei se já ouviram falar disso, né? Mas o sol associado ao vento e, né, o tempo seco ajuda a capturar a umidade da planta mais rápido. Ela sente mais, né, o calor nessas condições. Então eu tive aí esse problema com as bananeiras. Essa filha dela aqui do lado, ela melhorou a aparência, ela não tinha essa folha aqui há 10 dias atrás. Então as chuvas já estão ajudando a revigorar, porque estava com um aspecto um pouquinho mais feio, né? Se a gente olhar as bananeiras, elas estão assim, meio magrinha, judiada, mas estava pior, já andou melhorando.
Ah, gente, só porque eu tô aqui do lado, isso aqui é um pezinho de pitanga, ó, carregado de flor. Eu já comi algumas pitangas desse pé, ela é bem docinha, mas vamos ver, porque quase sempre dá alguma coisa e ela aborta as flores. Ela costuma dar flor no início da chuva, aí dá uma estiada grande e ela acaba perdendo algumas flores, né? Dá poucos frutos, mas esse ano a chuva parece que está vindo com intervalo bom, né? Nesses 15 dias o solo não ficou seco. Então eu acredito que ela vai dar uma carga boa de frutos dessa vez. O feijão andu, de modo geral, está bem fraco esse ano, né? Deram produção, tem vagem no pé, eu já colhi algumas, pelo menos para manter semente. Mas eu vi que eles sentiram um pouco mais esse ano a seca. Né? Eu perdi uma muda de citros, né? Que eu comentei que eu perdi muda. Eu perdi uma muda de citros que já estava plantada até mais tempo, tinha uns 2 anos que ela estava aqui, né? Sendo que as que eu plantei por último, o exemplo dessa aqui, ó, que já está até soltando folha nova por causa das chuvas, elas resistiram à seca. Então todas que eu plantei por último resistiu ao período seco. Teve uma que morreu, que é de um plantio anterior, do ano anterior. Né? Então, apesar que está tudo verdinho aqui hoje, né, como eu mencionei, há 10, 15 dias atrás estava bem seco, não chegou a ficar seco de tudo, né, por causa dos manejos, do cuidado que eu faço aqui, mas foi um período de seca final aí bem forte, né, que judiou bem das plantas. Mas agora que está chovendo, elas devem recuperar rápido, e fora aquela de citros que eu mostrei, e as bananeiras que sentiram muito, né, algumas mudas mais novas também perdi, pelo menos está muito seca, ela pode rebrotar ainda. Eu perdi foi uma outra muda de manga que nasceu espontaneamente, né, à medida que eu vou jogando aqueles resíduos que eu junto em casa, aí tem muita semente no meio, acaba brotando, né? Já mostrei aqui que eu vou juntando um balde de resíduos ali da cozinha, casca, folhas, sementes, e jogo, né? Faço um buraco no chão e jogo para fazer a compostagem natural ali, e muita coisa acaba brotando. Que é até o exemplo aqui, ó. Isso aqui é uma mudinha de manga. Ela também sentiu a seca, mas, né, resistiu, já está soltando folha nova. Eu joguei o resíduo aqui e ela brotou, né? Brotou naturalmente. Então, nesse processo de reaproveitar os resíduos para nutrir o solo, eu acabo plantando também, né? Indiretamente eu estou plantando, porque as sementes que estão ali no meio podem germinar. Então, gente, apesar que não tem uma perfeição naquilo que a gente propõe, né, nos nossos ideais aqui na formação do pomar, de modo geral, vou dizer que as plantas resistiram bem, né? As plantas que estavam aqui há mais tempo, que já tinham uma raiz um pouco mais desenvolvida, né? Então, plantar no período certo, de acordo com a sua região, igual aqui para mim, outubro para novembro é um período bom para começar a plantar, né? Tem constância de chuvas, se não acontecer nenhuma distorção climática, igual teve ano passado, que começou bem, mas aí entrou o início desse ano, quase não teve chuva, né? Então atrapalhou esse processo aí. Mas ocorrendo ali o período de chuva de forma mais regular, né, o natural da região, plantar no início da chuva permite que a planta desenvolva bem suas raízes e quando chegar o período de seca, ela vai estar mais preparada. É lógico o seguinte, a questão de irrigar ou não é uma questão mais pessoal. Eu estou trabalhando dentro das minhas características e condições aqui, né? Mas cada um tem que saber conduzir o seu sistema aí da melhor forma. Só que a questão que eu falei de só água superficial vai fazer a sua planta desenvolver raiz mais superficial. Se vier uma seca forte e você não aguar, ela não tem raiz profunda, então ela tende a não resistir ali o período de seca. Então tem que tentar trabalhar a planta de forma que ela consiga desenvolver da melhor forma também debaixo do solo, né? A gente prioriza muito o que está em cima do solo, mas a parte dela que está escondida ali também é muito importante a gente tentar fazer uma gestão melhor ali do solo, da nutrição da planta, para ela conseguir lançar raízes mais fortes, garantindo aí o desenvolvimento dela no futuro. É um vídeo simples aqui, mas só para atualizar a questão do pomar, né? Que algumas pessoas acompanham muito aqui o canal por causa desse pomar, porque eu comecei o vídeo aqui, né? Ele está desenvolvendo devagar, muito modesto, né? Tem muita falha minha aqui, mas eu continuo firme e acreditando que eu vou conseguir pegar o jeito e que logo vai ter muita coisa aqui produzindo.
e vai ser um pomar fechadinho, bonito, uma pequena floresta aqui próximo de casa e uma floresta produtora de frutos. Bom, gente, então é isso aí. Eu agradeço. Até um próximo vídeo e um abraço.